Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Jesus veio ao mundo para que os que não veem, vejam. O título da segunda-feira, as duas árvores. E o versículo, João 9,39. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado porque hoje nós te conhecemos a verdade e somos livres. Livres do pecado, livres de condenação. Estamos em Cristo. Isso por tua obra, Senhor, por teu sangue derramado. Hoje nós temos paz, nós temos alegria, nós temos desfrute no Espírito Santo. E hoje, amado Senhor, nós permanecemos nas tuas palavras para que cada vez mais nós enxerguemos, vejamos a luz da vida, sigamos essa luz, a luz que vem da tua palavra, essa palavra que brilha como uma candeia em noite escura, até que o dia clareie, até que a estrela da alva nasça em nosso coração. Obrigado, Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado, pela palavra que sai da tua boca. Obrigado por tamanha misericórdia, por tamanho amor. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos te seguir, sempre escolhendo a vida, escolhendo a bênção, escolhendo a humildade e a simplicidade, que até o fim, Senhor, permaneçamos em ti e não sejamos enganados por Satanás, nem por qualquer vento de doutrina. Pelo contrário, queremos permanecer firmes, inabaláveis em ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é As Duas Árvores. Você sabe, isso remonta ao Jardim do Éden, quando diante de Adão e Eva, aliás, havia uma escolha. A árvore da vida, que representava Deus como vida para dentro do homem, a vida eterna. Uma vez que o homem comesse da árvore da vida, o homem teria a vida eterna, irmãos. E nada desses sofrimentos que nós passamos, de todas essas situações, e quando nós experimentamos a morte, quando um ente querido, um irmão, dorme no Senhor, enfim, para nós é uma grande tristeza. Se o homem tivesse escolhido corretamente, nada disso seria necessário. Mas nós sabemos, Eva foi enganada, tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu, Adão também comeu e o homem caiu, entrou pecado no homem. E com o pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. E além disso, a morte passou a reinar. O homem que foi feito para reinar em vida, agora na verdade Satanás reinava através da morte. Em Hebreus 2 fala que ele domina pelo pavor da morte. Então todo ser humano, ele não sabe o que acontece quando eu morrer, o que vai acontecer. Hoje, graças ao Senhor, nós que cremos, nós fomos libertos do pavor da morte, pois recebemos a vida eterna. Nós sabemos que se o nosso corpo, como Paulo diz, o nosso tabernáculo se desfizer, nós estaremos descansando com o Senhor no seio de Abraão, aguardando a sua vinda. Agora, as pessoas no mundo, elas têm diversas teorias, uma mais maluca que a outra, e alguns até acham que morreu, acabou. Não tem mais, é como se desfizesse. Mas nós sabemos, a alma, quando Deus cria a alma humana, ela é eterna. E onde você vai passar a sua eternidade? Aqueles que não receberam, aqueles que não creram. Infelizmente, irmãos, o destino não foi para isso que a humanidade foi criada, mas ela foi conduzida a isso pelo diabo. Aqueles que não creram, nós sabemos. E é por isso que nós pregamos o Evangelho. Aqueles que não creram, que não receberam a salvação, vão para o lago de fogo. Por isso, irmãos, temos um forte encargo de pregar o Evangelho, pelo menos tirar as pessoas do lago de fogo, fazê-las receber o Senhor como a vida eterna. E aqueles que creram vão viver eternamente no novo céu e nova terra. Então, na verdade, irmãos, nós temos 6.000 anos de história da humanidade. E se você vê tantos capítulos na Bíblia, se você analisar, se o homem tivesse feito a escolha certa, nós teríamos o capítulo 1 e 2 de Gênesis
E já um pulo direto para o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, onde nós vemos novo céu e nova terra. Mas todos os capítulos da Bíblia, dentro desses 4, entre esses 4, mostram a história de amor de Deus recuperando o homem, entregando a si mesmo, para que o homem novamente tivesse uma escolha. Veja como é maravilhoso, irmãos. Hoje o homem novamente tem uma escolha. Quando o evangelho é apresentado para alguém, ele tem escolha entre continuar tendo como fonte a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, mesmo que sem saber, ou ele pode se conectar, se reconectar a Deus, crendo na obra do Senhor Jesus e recebendo para dentro de si. Agora, lógico, hoje, nós, os que cremos, nós temos um problema ainda à frente. Nós temos como 3 naturezas dentro de nós. A natureza humana, que fica no meio, a natureza de Satanás pelo pecado e a natureza de Deus. Nós temos o próprio Deus dentro de nós. E Paulo, em Romanos 8, ele diz que para onde a nossa mente pender, se a nossa mente pende para a carne, ela é dominada pelo pecado. E aí nós experimentamos a morte. Se a nossa mente pende para o espírito, aí nós experimentamos vida e paz. Então você percebe que ainda há, todos os dias, quando você se levanta, há uma escolha entre essas 2 árvores. E é interessante, irmãos, que o nome da árvore da vida é muito claro, é árvore da vida, você vai experimentar a vida. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore da morte, embora você experimente a morte. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Satanás disse para Eva? Quando você comer, os seus olhos vão se abrir. E na verdade, irmãos, o que aconteceu quando Eva e depois Adão comeram é que os olhos deles foram cegados para aquilo que é a realidade, a verdade, para aquilo que vem de Deus. E ainda hoje, mesmo no cristianismo, muitos querem servir a Deus. Tenha esse desejo de servir a Deus. É aquela figura que Paulo apresenta em Romanos 7. Aquele homem que tem desejo de servir a Deus, mas que quer fazer por si mesmo, conectado, sabe? Muitas vezes, irmão, sem uma consciência clara, mas conectado à árvore do conhecimento do bem e do mal, achando que é por sua capacidade, por seu conhecimento, que ele vai conseguir servir a Deus. É exatamente o que Caim achava, que pela sua força, pela sua experiência de arar a terra, uma terra que for amaldiçoada, ele poderia agradar a Deus. Mas não é esse o caminho. O caminho, irmãos, é ouvir a palavra e deixar que a palavra de Deus faça a obra. Veja, por exemplo, o que Abel fez. Ele ouviu, porque até naquela época, entre os patriarcas, os mandamentos de Deus, irmãos, eles não estavam escritos, como começou a acontecer com o povo de Israel, com Moisés. Os mandamentos de Deus, eles eram passados oralmente, como que uma tradição. Então, veja só, Abel provavelmente ouviu de Adão, de Eva, o que havia acontecido, o que Deus fizera para cobri-los, a figura do cordeiro morto desde a fundação do mundo. É isso que você vê lá em Apocalipse 13, que aquele cordeiro, provavelmente um cordeiro, uma ovelha, enfim, que foi morto para suprir a veste para Adão e para Eva, representavam já desde o começo a morte de Cristo. Então, sabendo disso, ele se torna um pastor de ovelhas. Porque naquela época eles não comiam carne, não tinha necessidade de comer, de ser pastor de ovelhas. E ali dentro, irmãos, do que ele pastoreava, ele oferece a gordura, o melhor daquilo que ele tinha, da gordura. E isso agrada a Deus. Então, você vê claramente, ligado à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, a necessidade do homem, para que o homem tivesse a presença de Deus, que era a própria árvore da vida, que é, né? Não que era, que é. Ele precisava então agora, a partir da queda, do sacrifício de um animal, que um animal morresse no lugar dele, né? Homem e mulher. Então Abel, ele recebeu essa palavra, ele aceitou, ele creu, e essa palavra fez algo dentro dele, fez com que ele se tornasse pastor de ovelhas. Caim provavelmente, irmãos, como filho mais velho, deve ter recebido a mesma palavra. A diferença é, Caim não deu importância.
o que nós ouvimos na semana passada? Que a uns a palavra do reino vem e eles enxergam, mas a outros, porque ouvem com o coração endurecido e ouvem de mau grado, a palavra não trabalha, não opera, porque não entra no coração. É exatamente o que acontece com Caim. Embora ele queira servir a Deus, estava conectado aonde? À árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo, irmãos, tudo que não é Deus está ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Até o nosso próprio conhecimento das coisas da Bíblia, enfim. Tanto é que muitos podem usar a Bíblia, como nós vemos lá em João 8, pessoas, fariseus usando a palavra da lei para expor e matar aquela mulher. Então muitos hoje usam a Bíblia para proveito próprio, para iniciar guerras, para dominar sobre as pessoas. O que é isso? Isso é pegar a palavra e ligar ela à árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o Senhor diz? E disse para os religiosos, para os fariseus, para os judeus: vocês vão até a Escritura porque vocês julgam ter nela a vida eterna, contudo não querem vir a mim para ter vida. Então a Bíblia, a Escritura, ela foi feita para nos levar até o Senhor. Se qualquer coisa fora disso, se você está lendo a Bíblia e não está te levando até o Senhor, então, eu sinto falar isso, mas o propósito, você errou. Você está adquirindo conhecimento, pode te ajudar, mas você errou no propósito. O propósito da Bíblia, da palavra de Deus, é te levar até o Senhor e trazer o Senhor até você. É aí que nós enxergamos. Em João, capítulo 8, o versículo 32 é um versículo muito conhecido, é um versículo muito citado no meio cristão, mas o versículo 31 é ignorado. Então o versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito citado, mas veja, irmãos, esse versículo é uma continuação do versículo 31. Na verdade, ele não poderia ser citado sem o versículo 31 ser citado também. O versículo 31 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, isso é para todos nós os que cremos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, esse "e" liga os dois versículos. Então, quando eu permaneço na palavra de Deus, é que eu sou verdadeiramente discípulo do Senhor, e é aí que eu conheço a verdade, e a verdade me liberta, porque essa verdade é como a luz do mundo. Agora, quando eu adquiro simplesmente um conhecimento, veja que ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer, é a palavra que te leva até o Senhor. É a palavra que faz você receber vida. É a árvore da vida. Agora, se eu recebo apenas conhecimento, esse conhecimento não é apto para me libertar de viver uma vida escrava pelo meu ego, pelos pecados, ou pelo mesmo pelo domínio de Satanás. Eu preciso permanecer na palavra que me leva até o Senhor, recebendo vida. Isso é uma escolha diária, irmãos. E hoje, infelizmente, o que nós vemos, muitos cristãos se esforçando para fazer o que, na verdade, a palavra de Deus deve fazer. Nessa parte, irmãos, eu quero ler aqui na página 41, a partir do penúltimo parágrafo. Veja a seriedade. E eu vou repetir. Quando nós vamos até a palavra de Deus, ela vai nos levar a Cristo. A palavra é o próprio Cristo. Então, se nós estamos lendo a palavra, ouvindo a palavra no Espírito, essa palavra nos enche de Cristo. Nós recebemos vida. Qualquer que seja o contrário disso, irmãos, não surte o efeito, não produz algo. Então veja, página 41, penúltimo parágrafo. A escolha de Adão e Eva se perpetua até hoje. A maioria dos homens quer praticar o bem e procede segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas isso é uma armadilha, porque na mesma árvore há o lado do mal. Nessa árvore, tanto o bem como o mal tem como fonte o diabo. Satanás enganou Eva ao dizer que se ela comesse daquela árvore, seus olhos seriam abertos. Na verdade, quem está conectado à árvore do bem e do mal está cego. Tem olhos,
mas não vê. É exatamente, irmãos, o versículo que nós lemos, versículo João 9,39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui é uma clara alusão à situação do povo de Israel naquela época. Os que veem se tornem cegos, quer dizer, eles estavam com a lei, era para eles terem percebido quem era o Senhor, mas na verdade, irmãos, porque a palavra de Deus não estava neles, porque eles estavam ligados à árvore errada quando o Senhor chegou, quando eles deveriam ter ido até o Senhor para ganhar vida, eles na verdade queriam matar o Senhor. O que é isso? Os que viam se tornaram cegos, e todos aqueles que não enxergavam nada, como aqueles pescadores, Pedro, João, André, Tiago, entre outros, passaram a ver, passaram a pregar o evangelho para que muitos outros também enxergassem, até que chegou até nós, irmãos. Por isso hoje, nós não podemos aí inverter a situação e ser aqueles que viam e não veem mais, que se tornaram cegos. Se nós nos tornamos esses, é porque nós estamos ligados à árvore errada, à árvore do conhecimento do bem e do mal, julgando o que na verdade é papel do Senhor julgar. Lembre-se que é exatamente essa a posição que Satanás quer colocar cada ser humano, na posição de eu posso saber o que é bom, o que é mal e escolher o que eu quero. Eu conheço a palavra, eu sei o que é bom, eu sei o que é mal. Essa palavra aqui, não, essa palavra eu não quero. Aquela outra me agrada, aquela outra parece boa, eu vou seguir aquela outra. Percebe? Via, mas agora se tornou cego. O que nós precisamos, irmãos, é com um coração humilde, simples, ir até o Senhor. Porque se há algum resquício, algum traço de cegueira em nós, é a palavra de Deus que vai remover, irmãos, como nós vamos ver na experiência desse cego retratado em João 9, nós vamos ver durante a semana. Que sejamos nós, todos nós, querido irmão, querida irmã, aqueles que veem e que, graças à luz da vida, a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, continuam enxergando e trilhando o caminho para o reino. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.